A paz do Senhor a todos, povo de Deus, um povo abençoado, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Jesus abençoe cada dia mais a sua vida. Bem-vindo ao canal do irmão Hamilton, da Igreja Batista Habitação de Deus. Quero pedir para você que é inscrito no meu canal, que dê o seu like, seu joinha. Seu joinha contribui muito para que o meu vídeo alcance outras almas, outras vidas, porque você dando joinha, o YouTube ele vai liberar meu canal para mais pessoas que queiram assistir os vídeos. E comente, divulgue e compartilhe. É importante. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, dê o seu like, dá o seu joinha e aperta o sininho aí das notificações aí em toda vez que fizer um vídeo aqui vai aparecer para vocês, né? Vocês desculpem aí, eu sempre falo da minha oratória, da minha comunicação, mas eu oro muito a Deus para que eu melhore sobre isso. Mas Deus tem me dado, né, algo sempre novo para me falar para vocês. Hoje vamos falar da carta da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, no versículo 12, vai falar assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda no dia de Antipas, minha testemunha fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Essa igreja de Pérgamo, ela ficava na Turquia, e era no norte ou no sul da Turquia, eu não sei bem dizer, mas ela ficava ali localizada na Turquia. Veja bem, e essa carta ela fala onde está a sinagoga de Satanás. Quer dizer, na Turquia ali era consagrado muitas coisas a Satanás. Ao lado daquela sinagoga, essa igreja ficava. E Antipas, que era o bispo dessa igreja, ele foi morto por pregar a palavra de Deus. Antipas foi um bispo ungido por João para pregar a palavra lá em Pérgamo, lá na cidade de Pérgamo. Então, ele foi morto ali, pelo testemunho que ele dava da palavra de Deus. Essa igreja, ela começa com fidelidade a Deus. Ela começa pregando a palavra de Deus. Mas tem um momento ali em Pérgamo que eles vão sair da verdadeira doutrina, da sã doutrina, e começar a praticar as coisas do mundo, da prostituição. E hoje em dia não está sendo diferente. Hoje em dia as igrejas também, muitas das igrejas estão fazendo a mesma coisa que a igreja em Pérgamo fazia, tolerando as coisas do mundo, as práticas mundanas. E Jesus ele vai sempre lutar contra as coisas que são mundanas. Porque Jesus ele vai lutar contra o pecado. A coisa do mundo são os pecados. Balaão era um homem, era um vidente, era um profeta. Mas ele amava mais o mundo, mais o dinheiro, do que as coisas de Deus. Ele era um homem que, quando Balaque ele viu aquelas multidão, né, do povo de Israel ali tomando terra, ele ficou com medo. Ele vai em Números 22, ele vai enviar um mensageiro para chamar Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão fala, aquele que é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Quer dizer, as bênçãos estão sobre esse povo eles vão ser numerosos na terra. Não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Para amaldiçoar, a pessoa não tem que estar na direção de Deus. E o que acontecia? Toda vez que Balaão tentava amaldiçoar, Balaão proferia palavra de bênção ao povo de Israel. Ele, interessado pelo dinheiro, ele vai até ali, ele corre risco de vida. Quando a gente vê o anjo do Senhor
ia matar Balaão, a jumenta de Balaão se desviando, Balaão ainda insiste, a jumenta, quando ele começa a bater na jumenta, a jumenta abre os olhos dele e ele vê que ali tem um anjo do Senhor. Então, mesmo assim, ele continua, porque ele era um homem que era um falso profeta, ele era um mercenário. E a igreja em Pérgamo estava tolerando isso, a prostituição, a lascívia, o adultério, as práticas mundanas, onde Jesus não tolerou e não vai tolerar. Até os dias de hoje é assim, irmão. Infelizmente, tem muitas igrejas ainda nessas práticas aí de Balaão. Quais são as coisas sacrificadas? Os louvores, as vestimentas, as pessoas estão amaziadas dentro da igreja, ainda tomam ceias. Pessoas que vivem na prostituição estão louvando ao Senhor. A idolatria gospel, estão idolatrando mais o homem do que a Deus. São obras de Balaão, obra que Deus não vai tolerar dentro da igreja, irmão. O pecado, ele tomou conta daquela igreja de Pérgamo. E eles pensavam que estavam adorando a Deus, mas não estavam fazendo a obra de Balaão e de Balaque. Balaque era o rei que chamou a Balaão para amaldiçoar o povo. O que Balaão fez? Quando ele não conseguiu amaldiçoar, ele falou para Balaque: olha, só tem um jeito. Começa a introduzir as mulheres moabitas no meio desse povo. Que esse povo, ele tem essa fraqueza. Eles gostam de mulheres do mundo. Foi o que Balaque fez. Começou a introduzir as mulheres ali no meio do povo de Israel. E o que aconteceu? Os filhos de Israel começaram a pecar contra Deus. Começou a se prostituir com aquelas mulheres mudanas, aquelas mulheres moabitas. Começou a comer aquelas comidas sacrificadas aos ídolos, as oferendas que eles davam aos deuses pagãos. Às vezes, o inimigo sabe como fazer para tirar a atenção do povo de Deus. Ele começa a introduzir o mundanismo na igreja, o paganismo na igreja, e a igreja se deixa contaminar cada dia mais por esse mundanismo, por esse paganismo. Começa a pecar contra Deus, e quando vê, já está se enrolando nesse pecado e não tem como sair mais. Assim está a nossa igreja no dia de hoje, assim está o povo de Deus no dia de hoje. E qual foi a sentença? O povo de Israel começou a morrer por causa desse pecado. Enfraqueceu o povo de Israel na luta contra os outros povos. Assim começa com a igreja. A igreja começa com o mundanismo, a igreja começa com o paganismo, que começa com a prostituição, a lascívia, começa a adorar outros deuses. Sabe o que acontece? A igreja vai morrendo aos poucos, o povo de Deus vai morrendo aos poucos, vai se afastando da palavra de Deus, vai saindo da luz para as trevas, começa ali a mudar o rumo das coisas. O povo de Deus não é mais o mesmo, perde força de orar, de jejuar, de louvar, de buscar o Senhor, porque está fazendo a obra do maligno. E como eu falei, Jesus não tolera essa obra. As obras são de Deus, as obras da carne, elas são lascívia, idolatria, impureza. Essas são as obras mundanas. E infelizmente, irmão, hoje nós estamos assim. A igreja está aceitando, as igrejas estão aceitando muita coisa do mundo.
trazendo muita coisa do mundo, práticas mundanas para dentro da igreja. Quando na verdade era a igreja que tinha que influenciar o mundo, não deixar o mundo influenciar a igreja. Aconteceu aqui na época de Israel, daquele povo lá, eles eram para influenciar, eles se deixaram influenciar. E agora a igreja de Pérgamo estava passando pela mesma tribulação, pela mesma coisa. Ela, ao invés de influenciar, ela vai se deixar ser influenciada pela contaminação das coisas do mundo. A igreja de Pérgamo estava se deixando contaminar. Quero falar para você que está vendo esse vídeo aí, tá? Para você não se deixar se contaminar pelas coisas mundanas, pelas obras mundanas, pela obra da carne, pelo adultério, pelas coisas que é sacrificada aos ídolos. Note bem o que você está fazendo com a sua vida. O recado de Deus para aquela igreja lá é o recado de Deus para nossas igrejas nos dias de hoje. Deixa o mundanismo, deixa o paganismo, começa a fazer as coisas de Deus, começa a olhar para a coisa de Deus. Nossa vida nós temos que ser assim, nós temos que olhar para a coisa de Deus, porque senão, irmão, a igreja vai enfriar, as igrejas, a maioria delas já estão assim, tolerando as obras de Balaão e de Balaque. Não se deixe influenciar por isso. Preste atenção. Jesus está mandando esse recado para a igreja de hoje também. Porque a nossa igreja está se enfriando. As igrejas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra estão se enfriando. Está se deixando contaminar por esses males. Que você fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.